Bom dia, Thiago. Tudo bem? Lá na saída do estádio, né, em Criciúma, a gente estava falando até sobre a postura do Coritiba, né, de tentar jogar, se retrancar demais. Você falou em determinado momento que em casa mesmo é que o time tinha que partir para cima, né, ser dominante. Como é que foram os trabalhos aí na intertemporada também para que o time tenha esse cenário de jogar dentro de casa, né, abrir possíveis retrancas do adversário? Como é que vocês estão esperando esse jogo? E também como é que o time se recuperou, né, após um resultado que imagino que tenha sido inesperado para vocês? Bom dia. Então, não foi um jogo que a gente queria, né? Foi bem abaixo daquilo que a gente esperava, daquilo que a gente treinou. Não conseguimos fazer aquilo que a gente fez na intertemporada, né? Nessas 2 semanas. Espero que a gente possa recuperar o mais rápido possível, né? A gente conversou, a gente analisou todos os jogos, a gente tem o privilégio de ter os vídeos após. A gente viu que a gente foi bem abaixo daquilo que havia treinado, que havia feito durante a semana. Como eu te falei lá logo após o jogo, a imposição dentro de casa deles a gente já sabia. A gente sabia que as bolas laterais eram os pontos fortes deles, mas não conseguimos neutralizar, né? E como eu te falei, que como eles se comportaram dentro de casa, a gente também tem que se comportar daquela forma. Acho que a gente tem que aproveitar mais esse jogo em casa para poder propor mais o jogo, né? Que é essa filosofia do treinador, propor mais o jogo, ter mais essa percepção de que dentro de casa a gente tem que se impor. Lógico que a gente também quer fazer isso fora de casa. Em certos momentos a gente não vai conseguir, claro, porque faz parte do futebol, mas a gente tem que ter aquilo, né, dentro de nós, de cada um de nós jogadores, de propor o jogo, de jogar o futebol, né? Então, assim, como a gente conversou ontem, a gente tem que dar uma resposta o mais rápido possível para nós, dentro de campo. Os resultados não têm sido bons, e algumas partidas não têm sido daquilo que a gente tem treinado, a gente tem feito. Então, espero que na terça-feira a gente possa colocar tudo em prática, que a gente treinou, que a gente fez, né? Que cenário você acha que vai encontrar no Couto Pereira na próxima terça-feira, com a torcida cobrando bastante, o melhor desempenho do time, a equipe vindo de derrota e vocês mesmos, jogadores, se cobrando, né? Como você falou que aconteceu ontem. Então, a pressão vai ser constante, né? Porque é um clube grande, que não está na situação boa na tabela, que precisamos dar uma resposta imediata. A gente mesmo sabe, a gente mesmo conversou ontem, que precisamos dar uma resposta, com os resultados, principalmente. Às vezes o desempenho é bom, mas os resultados não é. Então a gente precisa de um resultado. Então esperamos que na terça-feira, por mais que tenha pressão, a gente tem que saber lidar diante dessa circunstância, saber jogar o jogo, fazer aquilo que a gente tem treinado, independente do que vai acontecer, se vai dar certo ou não. Mas a gente tem que fazer aquilo que a gente treinou durante a semana e temos mais 3 treinos, 4 treinos aí para poder analisar, melhorar aquilo que a gente errou, amadurecer, crescer, para que chegar na terça a gente possa conseguir o resultado positivo. Você falou que precisa de uma sequência, que aliás precisa de resultados. Mas em que medida precisa de uma sequência de resultados? Porque vocês foram lá, tiveram um bom resultado contra o Guarani, daí perde fora agora. Ter uma sequência de vitórias mudaria um pouco as coisas, facilitaria, daria mais tranquilidade? Com certeza. Acho que na Série B, todo time que conseguiu uma sequência de 3 a 4 vitórias está lá em cima, né? Então a gente precisa de uma sequência, sim. Mas vamos por partes, né? A gente precisa primeiro agora de um resultado bom, para aí a gente analisar para o próximo jogo, conseguir ter outro resultado bom, ainda mais que aproveitar essa sequência de jogos em casa, que seria importante para a gente poder ter esses 2 jogos e ter 2 resultados bons. Mas como eu te falei, vamos por partes, né? Tem um jogo de terça contra o São Bento. Espero que a gente possa conseguir o nosso resultado positivo. Thiago, a rodada, claro, não acabou ainda, né? O Coritiba está ali em 9º, mas pode terminar a rodada na segunda página, como a gente fala da tabela de classificação. Em mais um ano que muito se falou, o Coritiba vai brigar lá em cima, o Coritiba vai brigar lá em cima, o Coritiba vai brigar lá em cima, e o Coritiba não está brigando lá em cima.
O quanto isso incomoda e quando vai vir essa resposta, Thiago? Porque eu acho que a torcida... A diretoria fez promoção, lotou estádio. Acho que a torcida ela já não está mais tendo tanta paciência assim para tanta promessa e não ver isso se concretizando. Verdade. Assim, eu acredito muito nas nossas atitudes, sabe? Na nossa vida, acho que as nossas atitudes dizem por muitas coisas, diz mais que muitas palavras. Eu acho que agora chegou o momento da gente ter mais atitude do que falar, né? Chegou o momento da gente produzir mais dentro de campo, fazer mais. Aquilo que a gente fez durante todos esses jogos que passou foi suficiente, está provado isso. Então a gente tem que provar mais, a gente tem que jogar mais, a gente tem que dar resposta dentro de campo, não ficar só falando, questionando, falando que falta isso, que falta aquilo, sabe? Essa cobrança tem estado dentro de nós, no nosso ambiente, todo mundo está cobrando, mas que a gente possa trazer essa cobrança para dentro de campo realmente, para a gente poder dar uma resposta melhor para o torcedor. Sabemos que o torcedor é de extrema importância, tem provado isso, que eles têm feito nos jogos no Couto Pereira. Então, eu acho que, acima de tudo, de qualquer coisa que eu falar aqui, a gente tem que provar dentro de campo. Acho que é a nossa atitude que vai dizer por si próprio, né? Thiago, eu notei que você meio que mudou tua visão assim, do jogo de terça, em relação ao que você falou depois do jogo para o que você falou hoje. Lá se falou da questão que teve mais chance real, que a atuação até não tinha sido tão ruim, e hoje você já falou que foi bem abaixo, vocês reviram. Como é que foi essa reapresentação depois, essa cobrança entre vocês e esse reconhecimento mesmo que o time foi bem mal? Assim, é o que eu te falei, logo depois do jogo como eu te falei, a gente teve E eu não volto atrás, porque nas poucas vezes que a gente conseguiu colocar a bola no chão, que conseguimos girar, a gente criou algumas jogadas, né? Tivemos no primeiro tempo com o Rodrigão lá do Sávio, que foi, acho que do primeiro tempo, a grande chance do primeiro tempo, né? Segundo tempo tivemos a do gol, tiveram o Alano, duas com o Alano, que acabou adiantando e acabou que não teve a sorte. Enfim, mas assim, analisando bem o jogo, logo depois a gente analisa melhor, daquilo que a gente treinou, daquilo que a gente sabia que poderia produzir, foi bem abaixo do esperado, sabe? Que a gente produziu bastante durante a semana, a gente treinou muitas jogadas, a gente fez muitas coisas que dentro de campo não conseguimos fazer, entendeu? Por isso que hoje eu estou analisando dessa forma, às vezes, não que depois do jogo eu tenha mudado totalmente a minha visão, não, porque tivemos chance sim, por mais que a gente jogou abaixo daquilo que era pra gente, que a gente poderia ter jogado melhor, sabe? Então, assim, como eu te falei, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente tem treinado, colocar em prática aquilo que a gente faz durante a semana, faz durante os treinos, que com certeza, durante o jogo, com certeza vai sair os resultados. Ô, Thiago, depois desse jogo que vocês admitem, né, ter sido abaixo, o Humberto lá, depois da partida ainda em Criciúma, falou que viu o time em muitos momentos passivo dentro de campo, né, aceitando a imposição do adversário. Como é que foi a representação ontem aqui em termos de cobrança, assim, né? Entre vocês mesmos, do treinador, da comissão técnica, parte da diretoria, como é que funcionou a conversa ontem? Então, o treinador sempre tem, logo após o jogo, uma reunião, né? Que cada um analisa o seu ponto de vista, ele dá a opinião dele, nós jogadores damos a nossa opinião dentro de campo. E a cobrança, a gente sabia que ia ser uma cobrança que a gente precisa dar um resultado, né? A gente precisa dar uma resposta imediata, como eu te falei, de não ficar só naquilo ali nas reuniões, de não só ficar só naquela cobrança interna, sabe? Mas a gente colocar essa cobrança dentro de campo, realmente colocar dentro de campo, a gente poder jogar, a gente poder produzir mais, a gente poder fazer o melhor, né? Lógico que, em muitos momentos, a gente até que conseguiu jogar nessa Série B um jogo melhor, mas os resultados não vieram. Então, hoje, a gente precisa muito mais do resultado do que propriamente de um bom futebol, né? Vamos dizer assim. Porque com os resultados vem a tranquilidade para você se apresentar melhor, para você jogar melhor, para você treinar melhor, mais tranquilo. Essa cobrança é natural. Acho que tanto a parte da torcida como a parte propriamente da diretoria, que cobra bastante. E nós, jogadores, temos que dar resposta imediata. Thiago, não está faltando levar essa cobrança para dentro de campo? Um jogador cobrar do outro. Eu já vi time
muito passivo, como está o Curitiba agora. Cada um entrava lá, fazia a sua, ninguém cobrava de ninguém e não chegava a lugar nenhum. E já vi time que quase saía no tapa dentro de campo e conquistar alguma coisa. Está faltando isso para o Curitiba? Então, como eu falei aqui, a gente tem cobrado, tem, mas é aquilo, né? Muitas vezes a gente tem que parar para analisar, nós mesmos, cada um se analisar, que muitas vezes a gente questiona muito a pessoa, muito a fulano, muito a ciclano, e nós mesmos deixamos de produzir, né? Então, acho que como a gente conversou ontem, a gente tem que analisar, cada um analisar, ir para casa, analisar aquilo que tem feito, aquilo que pode melhorar, aquilo que pode fazer, e levar essa cobrança realmente para dentro de campo, para poder jogar, para poder levantar o companheiro e falar, vamos, precisamos de você, vamos. É uma cobrança que é natural do futebol. Muitas vezes as pessoas pensam, não, tá gritando com o outro, mas é natural, entendeu? Porque a gente quer o melhor de cada um, porque a gente precisa de cada um, porque é um jogo coletivo. Então, como eu te falei, como eu falei aqui nessa entrevista várias vezes, a gente precisa de colocar essas cobranças dentro de campo e ter os resultados, né? Ô, Thiago, você tem falado há algum tempo que agora quer jogar na tua posição mesmo, né? No meio de campo ali. Do jeito como o Curitiba joga hoje, o que seria para você jogar na sua posição que você não se sentiria deslocado? É só ali nesse lugar que você jogou, o Luiz Henrique, junto ali no meio, ou poderia fazer a função mais aberta? Também já sairia um pouquinho do que você pretende para frente? Então, eu conversei com o treinador, né? Então a gente... E sempre deixei claro, né? Mas eu tô jogando a minha posição agora, jogando ali junto perto do Rodrigão, que é o nosso atual centroavante. Tenho jogado aberto em alguns jogos também com o treinador, então eu me sinto à vontade, tenho jogado bem, o treinador tem passado confiança, então eu tô bem. Tô jogando a minha posição, não tenho o que dizer. Agora meu desempenho que diz por si próprio, né?